Olá, amadas! Olá, amades! Eu me chamo Fabiana e você está no canal Beleza de Preta, Soul, Tarô e Oráculos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinde! Voltamos aqui, depois de um bom tempo, com o vídeo dos montinhos, 3 montinhos, para a gente pensar um pouco na cura e na harmonização do nosso divino masculino. A gente fala muito no divino feminino, né? Na nossa energia receptiva, na nossa energia cuidadora, na nossa energia intuitiva, mas também é importante harmonizar essa perspectiva de nós, né? E também essa linhagem ancestral nossa com o nosso divino masculino, né? Obviamente eu não estou falando aqui do masculino que é socialmente tóxico, violento e agressivo, né? Eu estou falando de uma energia tão sagrada e tão ancestral quanto o divino feminino, e ela é uma energia de ação, de atitude, né, de assumir o comando, assumir a própria autoridade, né? É uma energia que trabalha muito bem o alto poder na comunicação, na relação com as pessoas. Eu estou falando da face criadora, preservadora e, quando necessária, pelo ímpeto, pela força de ação, também uma energia que é destruidora. Então, hoje nós vamos aqui harmonizar, curar, nos conectar com o nosso divino masculino, com a nossa capacidade de liderança, com a nossa capacidade de organização estratégica para cumprir alguma coisa, também com a nossa vitalidade, com a nossa força, até física mesmo, e com a nossa força de vontade, inclusive com uma vontade de poder. A gente está falando de uma energia que ela é expansiva, e a energia expansiva, ela nos ajuda muito a realizar, a tornar real questões que são caras para nós. Então é muito importante trabalhar essa energia. O masculino em nós, ele está muito presente no nosso organismo, na nossa espinha vertebral, a nossa espinha dorsal. Por quê? Porque o Pai Divino, ele é aquele que traz a lei, né? Ele é aquele que coloca a lei, não dizendo o que deve ou que o filho, não dizendo o que o filho deve ou que o filho não deve fazer, mas dizendo o que o filho pode e o que o filho não pode fazer. O Pai Divino em nós, ele nos concede potência, né? E essa potência está representada no nosso corpo, na nossa espinha dorsal, na nossa espinha vertebral e, sobretudo, na nossa espinha ereta, né? Se a gente for falar de orixá, a gente está falando da energia de Xangô, né? Que é justo, ele cuida do equilíbrio de forças no mundo, né? A gente está falando de Oxalá, que é uma energia masculina, inteligente, preservadora, é como se fosse o bom rei, o bom imperador. Oxóssi, a energia nutridora da caça, daquele que traz a comida, daquele que preserva o seu clã, a sua comunidade. A gente está falando de Ogum, né, que abre caminhos, que está à frente, que lidera. Então, também trabalhar o nosso masculino é também trabalhar a nossa energia de liderança. Então vamos lá, né? Essa parte em nós, primeiro vamos agradecer a nossa linhagem masculina, conhecida e não conhecida,
que nos permitiu chegar até aqui, estar até aqui hoje, realizando coisas no mundo, né? Preservando com as nossas ações comunidades, né? Sejam pequenas dentro do nosso núcleo familiar ou amplas comunidades, dependendo da atividade que nós exercemos no mundo. Então, sim, vamos harmonizar essa energia, que ela é muito importante, a energia Yang, para a nossa existência nesse planeta. Muito axé, e eu já digo de antemão que o trabalho seja feito, e me parece que ele está sendo feito. Porque eu já tirei aqui a sequência de cartas de tarô para os 3 montinhos, e no fundo do deck, das 3 tiradas aqui, nós temos a belíssima carta do Sol, que é o símbolo também dessa energia masculina, desse divino masculino, né? Porque o Sol, ele nos concede vida, né? Ele nos aquece. O Sol em excesso também queima, também destrói, né? Então é muito importante a gente ter a nossa energia solar, que está aqui no fundo das 3 jogadas, harmonizada, o nosso ego harmonizado, equilibrado, as nossas forças equilibradas, mas jamais, até mesmo no equilíbrio no nosso divino masculino, quando ele está equilibrado, ele não permite que nós ofusquemos o nosso brilho, né? Porque o brilho de cada um de nós no planeta Terra é importante para toda a coletividade. Então também trabalhemos o nosso brilho, né? Trabalhemos positivamente o nosso ego, para que a gente traga para o mundo sempre realizações profundamente conectadas com o nosso centro, com o nosso coração, com os nossos valores profundos. Então vamos lá. Tendo falado um pouquinho do divino masculino em nós, vocês vão escolher, né? Vocês podem escolher o montinho 1, representado aqui pelo Palo Santo, né? Se vocês quiserem, defumando aqui esse espaço, vocês podem escolher o montinho 2 com a figa, e vocês podem escolher o montinho 3 com a turmalina negra. Então vamos lá, como sempre, como de praxe, eu vou dar um tempo para o que eu chamo de meditação, para que a gente respire profundamente e faça a melhor escolha de acordo com a nossa sabedoria intuitiva ancestral. Façam a melhor escolha e nós nos encontramos no montinho ou nos montinhos escolhidos por você. Até lá! Para você que escolheu o incenso de Palo Santo, vamos às 3 cartas do tarô e aos demais oráculos. O Hierofante, Rei de Copas e o 7 de Paus. Uau! Uau!
Pois é, a gente está falando aqui de um divino masculino que é profundamente espiritual. Não necessariamente um líder religioso, né? Mas um divino masculino que é um um comunicador de valores profundos. Ele passa, sobretudo para novas gerações, observem bem essa carta, né? Ele passa conhecimentos, saberes, experiências para as novas gerações. Ele é um líder espiritual. Que lindo! A gente está falando de um divino masculino aqui que é um líder espiritual. No entanto, não significa que seja um líder religioso. Obviamente, pode ser um líder religioso, mas pode ser um professor, pode ser um médico, pode ser um engenheiro, não importa. O que importa é que na área de trabalho dele, na atividade dele, que o realiza profundamente, ele de alguma forma transmite bons valores para as novas gerações. Pode ser, inclusive, um líder no meio familiar, no meio comunitário em que ele vive. Então, que interessante, quem se conectou com o Palo Santo, né, tem um divino masculino que é profundamente espiritual e é um educador num sentido profundo, porque transmite para novas gerações, sobretudo, valores importantes e caros para ele e para uma comunidade inteira. Esse divino masculino, lindo aqui, com essa energia profundamente espiritual do Hierofante, tem enfrentado como maior desafio a insegurança. A gente tem aqui a carta do Rei de Copas numa posição de desafio. Então a gente pode estar falando de uma insegurança do próprio valor. E talvez até mesmo por conta dessa insegurança, esse divino masculino, ele acaba sendo um defensor bélico do próprio território, né? Ele tem uma atitude que é mais reativa com relação às situações do que uma atitude que deixe fluir. Tem muito poder. Esse divino masculino aqui, como eu disse, é um líder religioso, né? No entanto, ele me parece, por insegurança, utiliza esse poder ainda de uma maneira desequilibrada, defendendo um território que muitas vezes nem está ameaçado, mas ele está ali a defender belicamente um determinado território. Vamos dar continuidade aqui para ver o que faz sentido para a cura desse masculino profundamente espiritual que saiu aqui. Que coisa linda, né? E se profundamente espiritual, profundamente intuitivo também. Caíram 2 cartas e eu aceito. E uma última. As cartas estão pulando aqui. Axé. Vamos tirar uma última aqui da sequência de baralho cigano. No fundo, a carta é a carta. As nuvens, olha só, o navio e os pássaros, olha. E aí essa sequência de cigano, vou chegar um pouquinho para cima, tá? Mas lembrando que é o grupo que escolheu o incenso de Palo Santo, mas para que as outras cartas entrem aqui. Bom, realmente a gente está falando de uma energia masculina
que ela é educadora, que ela é profundamente sagrada, sobretudo ela é doadora de saberes e experiências para os outros, para uma comunidade, né? Inclusive, foi essa energia cuidadora do sacerdote e também de valores retos, profundos, né? Que às vezes beira a inflexibilidade, infelizmente, mas que na sua face positiva tem uma justiça inerente às suas ações, né? Então, a gente está falando desse divino masculino aqui, que é lindíssimo, profundamente nutridor, preservador, criador, educador. No entanto, ele está em desequilíbrio com a carta das nuvens, e um desequilíbrio aqui no plano da mente, né? Mas também, como mostra aqui o Rei de Copas, no plano dos sentimentos, das emoções. Então, tem uma confusão aqui que impede que esse divino feminino se reconheça no mundo como esse educador, esse líder espiritual que ele é, né? E esse desequilíbrio aqui, ele tem muito a ver com insegurança, porque o desequilíbrio emocional, ele tem a ver com uma não assunção do próprio poder por algum motivo, né? A carta do navio aqui está indicando a importância da mudança desse divino masculino, né? Na verdade, não é a mudança do divino masculino, é a mudança do que está em desequilíbrio para que ele assuma o seu poder profundamente preservador de valores no mundo, né? E, de fato, essa mudança ela se dá, sobretudo, a carta dos pássaros indica aqui no plano da comunicação, que seja uma comunicação com essa comunidade toda aqui que é ensinada, uma comunicação mais amorosa, uma comunicação mais paciente também, uma comunicação que não seja baseada em criações imaginárias de ataques, né? de invasão de territórios, né? Mas que seja baseada, sim, porque mesmo tendo aparecido na posição de desafio, a energia do Rei de Copas é uma energia masculina profundamente amorosa, intuitiva e emocional. Então, esse masculino ele precisa se harmonizar com o seu interior profundamente intuitivo para se comunicar melhor com as pessoas com quem ele lidera, né? Então vamos para aprofundar ainda mais um pouquinho aqui o trabalho a ser feito. Primeiro que eu tenho a dizer aqui é que é um divino masculino com uma energia muito linda, com esse hierofante aqui, que é um educador espiritual nato, né? Agora, essa energia linda, ela está se ofuscando, aceito, está se ofuscando por conta da insegurança. Então, é preciso trabalhar as inseguranças do próprio poder, as inseguranças em torno da liderança profundamente espiritual que esse divino masculino é. Vamos trazer aqui uma carta do caminhante sagrado. Vamos ver o principal trabalho de cura a ser feito. Deixa eu colocar aqui. Por esse divino masculino que está aqui
com esse oráculo dos arcanos maiores. Para curar essa insegurança e assumir o seu poder espiritual, a sua liderança espiritual. Olha só, é preciso, olha a face destruidora do masculino aparecendo aqui no fundo do deck desse oráculo de arcanos maiores, né? E é a carta da torre na sua perspectiva positiva. Isso significa que é necessário deixar que o ego se destrua, né? E no seu lugar, né, venha um ego em conexão com o próprio centro, com as verdades profundas, para fortalecer essa energia profundamente nutridora e espiritual do Hierofante. E por fim, uma mensagem aqui que complemente do Tarô de Bellini. Ok, então vamos virar as cartas do oráculo. Olha só, fundo do deck do Tarô de Bellini em Constância, e tem muito a ver com a energia dessas duas cartas em conjunto, né? Lembrando que o divino masculino que apareceu aqui, ele é um divino masculino que se fundamenta em valores muito profundos, né? No entanto, se há uma inconstância emocional ou uma inconstância nas ações, esses valores que o Hierofante transmite para as novas gerações, né? No sentido arquetípico de ser um educador espiritual, seja em qualquer área, em qualquer atividade, se ele está tomado pela inconstância e pela insegurança, vai ser difícil assumir em plenitude esse divino masculino aqui. Então, que o trabalho interior em torno de uma emoção, né, que flutua para polos distintos, né, e às vezes até opostos num pequeno espaço de tempo, isso precisa ser curado, harmonizado, equilibrado. Então vamos lá, viajante sagrado, veio com comece agora, né? Tome o primeiro passo. Coragem, uma carta de um novo início. Me parece que se abre para esse divino feminino aqui um novo ciclo que pede coragem, mas pede coragem para deixar com que o ego que te atrapalha de se conectar com esse divino feminino, se destrua e renasça um masculino mais equilibrado. Olha, carta do Sol, que coisa linda, gente. A carta do Sol na perspectiva positiva do Sol nesse oráculo. E aqui a ruína. Perfeito, perfeito. A gente está falando da energia de Saturno aqui, com a necessidade mesmo de destruir, né? Ou de deixar ruir uma parte de si que não cabe mais, né? A gente vê nessa carta aqui, além de ser uma carta de início e que pede a coragem dos inícios, né? É uma carta que está indicando uma transformação profunda de uma forma de se mostrar para o mundo com esse tipo de cabelo, para outra forma de se mostrar para o mundo que ainda não surgiu
mas que já está sendo gestada na mente, no coração, no corpo, inclusive, dessa personagem feminina aqui. Então, o que o tarô e os oráculos estão dizendo aqui é que é necessário uma mudança profunda, deixar ruir uma face bélica desse masculino que não cabe para energia profundamente nutridora, educadora, xamânica, comprometida com uma comunidade inteira, né? Comprometida a transmitir ensinamentos, a transmitir valores, né? A gente está falando de uma liderança sagrada, de uma liderança que é uma liderança no plano do sagrado, sim, mas não necessariamente, eu volto a dizer, uma liderança religiosa. Inclusive, tudo demonstra, né, com a carta do Sol aqui presente na mesa, não só no fundo da jogada, né, tudo demonstra que esse masculino que tem essa habilidade profunda de educar, de transmitir valores, pode ser sim a fonte de renda desse masculino que se apresentou aqui na mesa, né? Então, para que essa face profundamente espiritual e sagrada do Hierofante venha à tona, é importante deixar uma face velha que não serve mais, né? Porque inclusive não representa mais o que esse masculino é para uma nova. E essa transmutação, esse ruir de uma face insegura e agressiva de si, né? Que fica muito mais ligada em marcar território do que de fato em assumir a sua masculinidade ancestral de cuidar, de transmitir valores. É preciso ruir essa insegurança, é preciso ruir essa agressividade e tomar o primeiro passo na jornada de um novo ser. E vou dizer, quando esse primeiro passo for dado, né, e tudo aqui indica, né, carta que demonstra transformação aqui no oráculo da sabedoria do cabelo natural, aqui com o navio, aqui com a ruína, né, ruína aqui não está vindo no sentido de algo negativo, e sim da necessidade de ruir, de destruir. E vamos lembrar que o masculino divino ele é também destruidor quando necessário, né? Então a necessidade de destruir para que se nasça um novo, pleno em sacralidade, pleno em espiritualidade, confiante de que os valores, ensinamentos, saberes que ele passa contribuem não só para a ação momentânea das pessoas a quem ele ensina, mas contribui para revelações profundas na trajetória de vida de quem esse masculino lidera. Gente, que coisa forte, né? Que coisa linda também, né? Eu fico muito, muito feliz e grata de ter vindo um masculino feminino aqui tão bonito, né? Tão intuitivo, tão cuidador, tão preservador. Então, que o trabalho seja feito, que a mudança seja feita, muita coragem para quem se conectou com esse montinho, com o montinho do Palo Santo, né? Inclusive use defumações para que esse trabalho de deixar ruir uma face de si agressiva
insegura que não cabe mais e assumir o seu masculino divino, que é um líder, que é um líder, um educador de valores profundos para uma grande comunidade, assuma isso, que o trabalho seja feito, muito axé, comece agora e nós nos vemos nas próximas mensagens. Se essa mensagem teve ressonância para você, primeiro, a cura já está sendo feita, né? No momento em que você está escutando essa mensagem, né? Mas se você gostou, compartilhe esse vídeo com amigos, amigas, amigues, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações quando eu colocar vídeos novos aqui no canal. Muito axé e deixe o seu sol brilhar. Para você que escolheu a figa, esse símbolo que na minha infância, nossa, tinha em todas as casas, né, como sinal de sorte, e hoje em dia não se usa mais tanto, mas eu amo a figa, né? Tem uma memória intuitiva ancestral, né? Traz augúrios de boa sorte, né? Então, muito axé para quem escolheu a figa. Vamos lá, 3 cartas do tarô, 10 de copas, uau! A força e 7 de espadas, uau! O que me vem aqui é que esse divino masculino que apareceu aqui, que o tarô nos apresenta, ele se realiza num núcleo familiar. Ele se realiza numa alegria familiar. Ele se realiza nutrindo o próprio clã, né? E trazendo essa nutrição, ela traz felicidade não só material, mas principalmente felicidade emocional para esse clã. Então eu estou me conectando aqui com um divino masculino ancestral que se realiza em profundidade quando o seu clã está nutrido materialmente, mas sobretudo nutrido emocionalmente. Quando há aqui uma plenitude, uma alegria, uma confluência nas relações dentro da comunidade mais próxima. Família aqui, né? Vamos inclusive desconstruir um pouco, né, o modelo de família, né? Ele não precisa necessariamente ser um casal e seus filhos. Família aqui, as pessoas que no decorrer da vida nós escolhemos para fazer parte da nossa intimidade, né? Então, essa família no sentido amplo. Esse divino masculino aqui, ele é profundamente nutridor e amoroso, preservador do próprio clã, com a carta 10 de copas. No entanto, essas 2 cartas aqui indicam a carta da força, né? Que traz a energia maravilhosa da nossa força, do nosso instinto interior, inclusive de sobrevivência. Ela está aqui nessa jogada, nessa frase, na posição de desafio. E, como conselho, vem a carta do 7 de espadas, dizendo aqui que apesar desse masculino, né, se realizar em profundidade na preservação do seu clã,
existe aqui um processo forte, profundo de autossabotagem, né, que impede, de alguma forma, que essa preservação do próprio clã se realize no mundo com leveza, com alegria, né? E me parece que essa autossabotagem aqui, né, esse roubo de energia, é o roubo de energia do próprio poder, né? Então, isso pode se expressar no mundo numa face que não é preservadora do próprio clã, mas que é ao contrário, ela é agressora do próprio clã, né? E quando esse divino masculino, ele... Desculpe, gente. E quando esse divino masculino ele auto-sabota essa energia ancestral dele de preservação do próprio clã, ele se desvitaliza, né? A gente está vendo aqui uma carta que é um eclipse, né? Que o eclipse ele acaba, né? Ele acaba apagando a nossa luz. Então tem um processo de cura aqui no plano tanto dos sentimentos quanto do pensamento, mas sobretudo no plano do nosso poder interior, do nosso alto poder, a ser feito para liberar esse divino masculino aqui, para que ele exerça no mundo o que ele veio fazer aqui no planeta Terra, que é preservar o seu clã, a sua família. Inclusive, essa mensagem aqui me veio agora e eu vou falar, né? Pode estar ligada não necessariamente a quem está me escutando, né? Mas às vezes até a uma pessoa que você identifique com essa energia masculina aqui em desequilíbrio. É uma energia masculina que quer preservar o próprio clã, trazer nutrição e alegria em todos os aspectos da vida desse clã, mas que por uma série de motivos ligados ao alto poder se auto-sabota. Então, o trabalho de cura que ia ser feito é curar essa autossabotagem do próprio poder e se permitir nutrir o próprio clã, se permitir nutrir a comunidade mais íntima a que esse divino masculino que apareceu aqui na mesa se relaciona. Ok, vamos a uma sequência de baralho cigano para ir aprofundando um pouco mais esse divino masculino nutridor, preservador, cuidador, protetor que apareceu aqui, mas que por algum motivo não está conseguindo realizar essa sua face divina nesse mundo. Carta da cruz, carta da âncora e carta dos peixes. No fundo, a carta dos caminhos. Me parece que no caminho desse divino masculino é o momento de escolher, né? De escolher de escolher uma porta diferente da que ele sempre escolheu na vida, né? Interessante. Ok, a gente está falando aqui de uma cura de um masculino preservador e que muito provavelmente, né, esse divino, essa face divina masculina
nutridora, preservadora, protetora, não consegue aparecer no mundo por problemas que vêm desde a infância, né? Por desafios profundos, por dores profundas que essa pessoa que se conecta com esse divino masculino aqui passou desde muito cedo na sua vida. Mas o que tem de bom para contar aqui é que esse ciclo desafiante de dor, inclusive de cura das dores, desse período que remonta à própria infância, ele está acabando, né? Então é o momento para se abrir para um novo ciclo de vida. Esse divino masculino, ele não consegue ancorar no mundo a sua própria força, o seu próprio alto poder. Certamente ele não consegue ancorar no mundo a sua própria força, o seu próprio alto poder, por conta desses desafios, dessas dores, de um período muito longo, ou às vezes até da vida inteira, dessa pessoa que está se conectando com essa face divina do masculino aqui, né? Então, a cura desse divino masculino tem a ver com o ancoramento do próprio alto poder, né? É importante que... E o que é ancorar o alto poder? E o que é ancorar o alto poder? É se harmonizar com ele, né? Trabalhar um sentimento de menos-valia, né? É trabalhar um sentimento de menos-valia para que se assuma esse poder masculino profundamente nutridor. Inclusive, está me vindo aqui agora, essa menos-valia pode vir, inclusive, por padrões sociais do masculino que não se adequam a essa força masculina que apareceu aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, a nossa sociedade, o nosso modelo de civilização trabalha com dualidades, né? E esse masculino que apareceu aqui, ele é profundamente emocional, intuitivo, né? Ele dá muito valor, esse masculino aqui, às heranças ancestrais em termos não de bens, mas em termos de carga emocional. E isso não é o que o nosso modelo de civilização espera do masculino. Então, talvez daí venha também a dificuldade desse masculino ancorar o próprio poder. Mas é hora de fazer essa cura, porque saindo dessa energia de autossabotagem aqui, o que se abre é um fluxo de vida muito próspero. E muito próspero não necessariamente materialmente, muito próspero com a natureza desse divino feminino, masculino aqui, que é um divino masculino profundamente emocional e cuidador. Então é importante trabalhar aí a autossabotagem e deixar se abrir um ciclo de infinitas possibilidades para esse divino masculino poderoso e nutridor que apareceu aqui na mesa. Vamos então aos oráculos. Eu vou trazer um arcano maior para trabalhar a cura aqui dessa autossabotagem, desse masculino que nutre e que no seu íntimo, no seu profundo, nas suas águas profundas, quer mais, é a alegria, a preservação do seu próprio clã. Vamos ver que arcano maior aqui aparece para a cura desse masculino.
Olha só, esse masculino ele não é só preservador, nutridor e emocional, não. Ele é também um imperador. Ele é também, até mesmo, né, para preservar esse clã, ele precisa ser estratégico, né? Ele precisa ter uma ação estratégica no mundo, né? Ele precisa ter uma atitude de rei. Então, esse masculino divino, mesmo não querendo, ele tem um alto poder que é intensíssimo, mas ele precisa trazer esse alto poder intensíssimo de um imperador para o mundo. Vamos então para uma carta do caminhante ou viajante sagrado, para complementar essa leitura. Uma carta aqui da sabedoria do cabelo natural. E para fechar, olha, tem um processo de cura profundo aqui mesmo, né? O oráculo da sabedoria do cabelo natural já diz aqui, né? Cure-se, né? Olhe para o que está em desequilíbrio nesse masculino, né? E muito provavelmente o que está em desequilíbrio é se sentir à vontade em ser preservador, em ser nutridor do próprio clã, da própria comunidade, né? Esse masculino aqui pode olhar para isso como uma ação menor no mundo, então é importante curar isso e assumir o seu poder. E por fim, a gente vai trazer aqui um conselho final do oráculo, né, do tarô de Bellini. Então vamos lá. Olha o que se abre de prosperidade material, mas não só material, né? Uma prosperidade que é em todos os âmbitos da vida, porque a gente está falando de um masculino que é um 10 de copas, né? Essa felicidade aqui, ela é plena, porque ela envolve todas as áreas da vida. Então, se fazendo esse trabalho de transmutação da autossabotagem em torno do próprio poder desse masculino, se abre um campo imenso de prosperidade na vida da pessoa que se conectou com esse masculino, esse divino masculino aqui. Então vamos lá, pedindo relaxamento, alinhamento de chakras, os amantes, olha só, e as negociações. Uau! Uau! É isso. Esse masculino, ele, para ancorar o seu alto poder, ele vai ter que se reconectar com o próprio coração. De alguma forma, esse masculino aqui está desconectado do próprio coração. E a grande cura para sair dessa energia aqui de autossabotagem é curar esse coração. Esse coração ele vai ser curado a partir da relação com os outros, com as outras, com os outros, certamente com a relação com as pessoas envolvidas nesse clã, nessa comunidade, nessa família. A cura do coração se dá a partir daí, mas é importante uma harmonização do coração para que esse divino masculino curado, né,
equilibrado dessa energia de autossabotagem, com chakras alinhados, né? Assuma o seu poder preservador e se realize no mundo. Não se iludam. O nosso masculino ele pode ser preservador. No entanto, quando ele se alinha com essa face nutridora, preservadora dele, um campo de prosperidade se abre em todas as áreas da vida, principalmente ou também no campo material. Esse masculino, para equilibrar e alinhar o alto poder, para se assumir enquanto imperador nutridor no mundo, é um imperador nutridor, né? Ele vai precisar harmonizar muito a sua face yang e yin, a sua face masculina e feminina. Ele vai ter que harmonizar a ação no mundo, ele vai ter que harmonizar a energia de comando de ação para preservar esse clã com uma energia de relaxamento e recepção. Então, esse masculino, para se curar, ele também precisa, de vez em quando, na sua trajetória, dar um passo atrás, né? E relaxar para buscar dentro de si mesmo as respostas. Porque, volto a lembrar, esse divino masculino que apareceu aqui na mesa, ele é profundamente emocional e intuitivo. Então, jamais ele vai alinhar esse masculino assumindo o seu alto poder se ele não equilibrar as energias de ação e recepção dentro dele. Para ancorar esse alto poder, vai ser necessário isso. Então, sim, aqui tem um trabalho de alinhamento de chakras, né? Que tem a ver também com o olhar para toda a vida da pessoa que se conectou com esse masculino divino aqui, mas também, né? Buscar outros parâmetros de se comunicar com as pessoas com quem essa pessoa que se relacionou com esse masculino aqui se relaciona intimamente, né? Então, a energia masculina aqui, ela tem muito a ver com uma maneira de se comunicar com esse próprio clã, né? Esse próprio clã só vai estar nutrido de fato, e essa nutrição ela é metafórica, ela não é só física, ela não é só material, ela não é só emocional, ela é tudo isso junto. Ela só vai estar nutrida de fato quando esse masculino tiver com o masculino e o feminino dele profundamente alinhado, assumindo o seu poder no mundo e se comunicando com esse clã de uma maneira mais tranquila e também, a partir desse alinhamento, fazendo escolhas com o coração. Porque esse divino masculino aqui, profundamente nutridor, se ele apaga o coração dele, o centro de poder emocional dele, ele não consegue se realizar no mundo. Então tem um trabalho profundo aqui de cura para sair dessa energia de autossabotagem, que é alinhar as energias masculinas e femininas para que haja aí uma abertura de um campo de possibilidades. E outra coisa, essa cura, ela não vai se dar sozinha. Essa pessoa que se conectou com esse divino masculino vai encontrar muitos companheiros, companheiras, companheiros na caminhada aí. Então, aproveite. Arco-íris também é alquimia, transmutação. Faça a transmutação necessária.
muito axé e se você se conectou com essa mensagem, compartilhe esse vídeo com amigas, amigos, amigues, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações também. Se você se conectou, eu tenho que dizer que a cura já está sendo feita, muito axé, e uma alquimia de energias aqui, porque quando esse masculino se conectar com o seu alto poder, ninguém segura essa pessoa que se conectou com essa mensagem. Axé, muito axé, e a gente se vê nas próximas mensagens. Para você que se conectou com a turmalina negra, vamos então ver aqui a cura do divino masculino. 10 de ouros, uau! 7 de copas, 3 de ouros, uau! Uau! Esse divino masculino, com a carta 10 de ouros aqui, ele se realiza, ele brilha no mundo, ele trabalha no mundo, né? Ele existe no mundo na sua máxima potência quando quando ele cria uma dinastia para o seu clã, para a sua comunidade, para a sua família. Esse masculino, ele se realiza no mundo quando ele cria algo no mundo que ele vai deixar para novas gerações, sobretudo para novas gerações da sua própria linhagem familiar, portanto, da sua própria linhagem ancestral. Esse masculino se realiza quando ele constrói uma estrutura no mundo forte o bastante que vai nutrir gerações e gerações da sua linhagem. Axé. A gente está falando aqui de uma energia de um rei Midas, por exemplo, que tudo que toca vira ouro, tá? Agora, esse divino masculino aqui, ele se perde. Ele se perde na frivolidade da vida. Certamente é um divino masculino aqui, né? Conectado muito com a matéria, e eu não estou falando só de dinheiro, né? Mas posso estar falando também do físico, do corpo, da vida corporal no planeta Terra, né? No entanto, esse masculino tem se perdido, ele tem se distraído e não se concentra na construção dessa dinastia aqui, por uma questão de distração, inclusive de dispersão emocional. A cura para esse masculino assumir em plenitude o seu poder de criar uma estrutura forte no mundo, que vai nutrir não só a ele próprio, mas as gerações e gerações da sua linhagem ancestral, ele precisa se reconectar com essa energia, trabalhando essa energia em colaboração. A gente está falando de trindade aqui, o eu, o outro, né? E uma terceira energia que muitos chamam, né? Que é geralmente uma energia sagrada, é uma energia etérea, né? Mas não importa. O que está sendo chamado aqui para esse masculino é trabalhar o seu masculino profundamente próspero e profundamente desejoso de
criar um império no mundo, né? E é um império material, carta 10 de ouros, né? É importante trabalhar a colaboração, né? É importante trabalhar comunitariamente, né? Não buscar levantar esse império sozinho, levantar esse império em colaboração. Olha, me veio aqui uma energia linda de um masculino, né, que quer construir uma dinastia, algo que é bastante sólido no mundo, mas ao mesmo tempo algo que é profundamente inovador, porque é ligado muito às relações de poder da nova era, que são relações colaborativas e não relações unilaterais ou autoritárias. Vamos ver se concretiza essa intuição que veio aqui com as outras cartas. Deixa eu subir um pouquinho a quem escolheu, só relembrando a turmalina negra. E vamos trazer aqui uma frase também do baralho cigano, para a gente ir aprofundando essa mensagem. Esse divino masculino, ele tem construído muita coisa no mundo. Essa energia masculina dessa pessoa tem proporcionado a construção de muita coisa no mundo, mas é importante dizer, poderia ser mais, se essa pessoa ligada a esse divino masculino não se dispersasse tanto. Vamos então a uma frase. A chave, a lua, o sol. Que coisa linda! Que coisa linda, olha só. É importante, né? É importante curar aqui essa dispersão que impede esse divino masculino de se conectar com a sua força masculina ancestral, que é imperial, diríamos assim, né? Imperial, obviamente, não no sentido político que a nossa civilização conhece, mas no sentido de construir coisas tão sólidas no mundo que cria um império para muitas gerações. Só que a dispersão tem corroído essa energia. Então é importante fazer essa cura, tá? Esse Rei Midas, que aparece aqui como divino masculino, ele tem uma importância muito grande nesse mundo, gente. Inclusive, mesmo se dispersando, ele tem uma energia em si de harmonizar masculino e feminino, que é muito bonito de se ver, né? Tem um processo de cura sim para ser feito aqui, mas a sensação que me dá não só é que dos 3 montinhos é o divino masculino que está quase lá no processo de realização da sua força masculina no planeta Terra, porque esse divino masculino, ele tem a chave para essa cura, ele tem a chave para esse ajuste que é necessário ser feito aqui para sair da dispersão, para sair da frivolidade, né? E entrar numa energia de potência desse masculino que é tão profunda que ela é masculina e feminina inclusive, né? Saiu aqui lua e sol. Lua e sol, intuição e ação no mundo, né? O quente do sol e o frio da lua, né? Então tem uma possibilidade muito forte aqui de
fazer a alquimia das energias para sair dessa dispersão. Essa pessoa que se conectou com esse masculino aqui tem a chave para sair dessa dispersão aqui e liberar o seu masculino. O seu masculino, ele ainda está aprisionado a questões frívolas. O que eu estou falando aqui? A questões menos importantes. Existe um ajuste a ser feito aqui, que é esse masculino se conectar com o que de fato é importante na sua trajetória. Então vamos trazer aqui os oráculos para a gente ver como essa cura, como esse trabalho vai se dar. Eu vou trazer uma carta aqui do Caminhante Sagrado. Eu estou dizendo que esse masculino é profundamente poderoso. Aqui, ó, uma jornada, né? Uma viagem, uma jornada sob a luz da lua. Acredite na mágica. Então, esse masculino aqui, essa pessoa que se conectou com esse masculino aqui, tem a magia interna, interior necessária para transmutar essa energia, fazendo o ajuste de sair dessa dispersão, dessa frivolidade e focar, né? O trabalho de cura aqui tem a ver com foco, para que esse sol brilhe, enfim. E quem se conectou com esse masculino está quase lá, viu? Está quase lá. Falta muito pouco para trazer, eu estou até emocionada aqui, viu, gente? Esse belíssimo trabalho ao mundo. Esse divino, essa pessoa que se conectou com esse divino masculino aqui, tem um papel muito profundo no nosso mundo contemporâneo, porque vai nessa dinastia construir parâmetros outros de colaboração no mundo. Adapte a sua vida, adapte as suas atividades, adapte a como você tem trabalhado a sua energia masculina e feminina. Um complemento aqui do oráculo da sabedoria do cabelo natural. Uau! Esse grupo aqui tá me emocionando muito. A gente não falou aqui, gente, que esse grupo ele tem a chave necessária porque ele tem uma alquimia do masculino e do feminino em si, que ele pode fazer a mágica. Olha só, honre o feminino. Então, essa cura, sair dessa frivolidade aqui do que não é importante, focar no que é importante para a construção dessa dinastia que esse masculino quer deixar como presente para esse mundo, tem a ver com um trabalho de foco, de alinhamento com a linhagem feminina ancestral dessa pessoa aqui. Vamos ver, nesse oráculo de arcanos maiores, qual o arcano maior que vem como uma cura para o divino masculino que apareceu aqui na mesa. Olha só. A frivolidade, ela tem sido tanta que a pessoa que se conectou aqui, ela não deixa ruir esse ego que prefere se dispersar a focar no trabalho que precisa ser feito para construir essa dinastia no mundo. Então, deixe ruir o que não serve mais, o que não é importante para a criação dessa dinastia e siga em frente. E por fim, eu vou trazer um conselho final aqui do Tarô de Bellini.
conselho final. Ó. Ai, Sol e Sol, né? Fundo do tarô de Bellini aqui, a energia solar indicando uma elevação. De fato, esse divino masculino aqui, ele é líder, ele é imperador e ele pode entrar num ciclo de vida de elevação em todas as áreas da vida. Então vamos lá. Respondendo ao chamado, energia de liderança, amor próprio, o carro, olha só, encontramos aqui, e a reclusão, uau! Encontramos aqui onde esse masculino se perde. Esse masculino aqui, a pessoa que se conectou com esse masculino, precisa trabalhar muito o plexo solar, né? O chakra do plexo solar, que é para deixar os medos de ir em frente, realizar e ter prestígio. Esse prestígio aqui, ele inclusive é social nessa vida. Então, ele se distrai com essa frivolidade para não assumir o seu profundo poder realizador no mundo, né? Se não fosse uma energia do Rei Midas aqui, não seria realizador, né? Então, essa é uma energia profundamente realizadora, mas essa pessoa sai do próprio foco, se perde em questões menos importantes e deixa de realizar o que faz esse divino masculino brilhar nesse mundo, que é criar uma dinastia, um empreendimento que é muito novo e importante para o planeta Terra. E esse empreendimento ele vai ser sólido bastante para nutrir não só a pessoa que se conectou com esse masculino, mas as gerações que vão vir a partir desse império construído. Mas para isso, a pessoa que se conectou com esse masculino aqui precisa se amar, né? Harmonizar a imagem que tem de si própria, né? De si próprio, e também precisa desatar os nós, se desamarrar, sair da reclusão. E essa reclusão aqui, ela pode ficar anos e anos e anos numa ação repetitiva pouco saudável, que te tira do foco da realização desse império aqui que a carta 10 de ouros traz. Então, o trabalho é sair da mesmice, sair de ações repetitivas, frívolas e que te dispersam de realizar o que é necessário ser realizado, né? Então tem um trabalho forte aqui de autoamor, né? E tem um trabalho forte aqui de harmonização no plexo solar das energias intuitivas e da energia de ação, né? Vejam só que a carta do carro, né, tem 2 cavalos, um negro, um branco, representando também essas polaridades masculino e feminino dentro de nós, ação e recepção dentro de nós. Então tem essa cura a ser feita aí de harmonização do plexo solar e das energias masculinas e femininas em si, para sair de padrões repetitivos, e me parece que são ações que dispersam essa pessoa de construir o próprio império. As cartas estão dizendo também que é a hora
da pessoa que se conectou com esse divino masculino aqui atender ao chamado, sair da reclusão, sair da repetição de padrões que só levam para um lugar de dispersão do que precisa de fato ser feito. É hora da pessoa que se conectou com esse divino masculino aqui de utilizar a chave mágica para abrir a gaiola e deixar esse masculino brilhar no mundo livremente. E como que esse masculino vai brilhar no mundo livremente? Fazendo o que ele veio fazer nesse mundo, que é construir um império. Gente, esse império, ele pode ser uma loja de doce e ele pode ser uma empresa nova com relações, por exemplo, de trabalho que são inovadoras para o nosso mundo. O que eu estou dizendo aqui? Que esse império ele vai ter o tamanho do destino, da trajetória de cada um de nós aqui no planeta Terra, tá? Porque às vezes a gente fala no império, a gente só pensa nos empreendimentos muito grandes, mas não necessariamente. Por quê? Porque para ser um império de fato, tem que estar em conexão com o nosso coração, tem que estar em conexão com o nosso centro, energia feminina que precisa ser trabalhada aqui. Então tem um alinhamento aí do masculino e do feminino para que de fato haja um foco na construção desse império que a carta 10 de ouros traz. E quando esse foco existir de fato, quando esse masculino e feminino estiverem harmonizados, né? Quando esse divino masculino se conectar com a sua linhagem feminina ancestral, vai ter aí um contexto, um ciclo de elevação em todas as áreas da vida da pessoa que se conectou com essa mensagem. Que o trabalho seja feito. Quem se conectou com esse divino masculino tem a chave nas mãos para abrir essa gaiola ou esse portão, sair da frivolidade e, de fato, se expressar no mundo, construindo um império que tem a ver com o nosso próprio centro. Atenda ao chamado. Destemidamente adentre esse portal. Se libere das amarras que te deixam num lugar que perde o foco e que te fazem repetir incessantemente padrões ancestrais que não são saudáveis para você. Muito axé. Que o trabalho seja feito. Quem escutou essa mensagem agora e se identificou, eu tenho a dizer que o trabalho já está sendo feito. Tem esse ajuste da energia masculina aqui para que ela seja usada para de fato construir o que é necessário de ser construído nesse mundo. Muito axé. Se essa mensagem teve ressonância com você, compartilhe com amigos, amigas, amigues. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e nós nos vemos com certeza nas próximas mensagens. Muito axé.